Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Telesaúde. Meu nome é Ellen Cristina, eu sou nutricionista e hoje estarei falando um pouquinho com vocês sobre o manejo nutricional no transtorno do espectro autista. Bom, então antes de nós começarmos, propriamente a falar sobre o tratamento nutricional, é muito importante nós relembrarmos um pouco do que é o transtorno do espectro autista. Dentro do espectro existem várias formas de apresentação, mas o transtorno do espectro autista, também chamado como TEA, é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e na interação social. Então existe uma marca muito forte, principalmente ali nos primeiros anos da criança, esse traço marcado no comportamento. Então, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, movimentos motores estereotipados e um sofrimento extremo, principalmente quando se tem que mudar algo da rotina dessa criança. As pesquisas mostram que o transtorno do espectro autista é mais prevalente em homens e que já pode ser diagnosticado logo na primeira infância. Nem todas as crianças vão apresentar as mesmas características, então isso também é muito importante de nós compreendermos, porque nem sempre as crianças vão apresentar as mesmas características. Dentro do espectro nós temos aí várias características que vão aparecer em maior ou menor proporção, a depender do indivíduo e dos fatores ambientais em que se encontra essa criança. O TEA também é marcado por baixa energia ou fraqueza, uma sensibilidade tátil ao movimento. Muitas vezes essas crianças também apresentam sensibilidade gustativa ou olfativa, uma sensibilidade auditiva ou visual, então pouca tolerância a barulho, a som muito alto, e uma procura sensorial. E também eles se distraem por pequenas coisas, ou por coisas que eles têm mais interesse. E também por uma hiporresponsividade, principalmente a estímulos sociais. Então, o TEA ele é muito marcado por essas questões relacionadas ao comportamento e à baixa responsividade social. Os estudos têm mostrado que entre as crianças com TEA, a prevalência de obesidade é de 22,2%. Então, quando nós pensamos em estado nutricional, a obesidade já atinge significativamente essas crianças também. Não só as crianças, mas como todo o público. Crianças com TEA também têm 41,1% mais risco de desenvolver obesidade quando comparado a outras crianças. Então, são características que já nos chamam a atenção, porque está muito relacionado às preferências alimentares que essas crianças têm e ao ambiente alimentar a que essa criança é exposta. Esse outro estudo nos mostra que a característica alimentar com mais frequência em crianças com TEA é a seletividade alimentar. Então, dentre as características que eu já apontei aqui, a seletividade alimentar é uma característica muito marcante em boa parte dessas crianças. Então, para cada faixa etária, nós esperamos determinadas características, nós esperamos encontrar determinadas características, sendo umas mais fortes que outras, a depender da fase em que a criança se encontra. Então, com 0 a 6 meses, uma criança com TEA pode apresentar dificuldades na amamentação. Talvez seja um dos primeiros sinais que já faz ali realmente identificar essa característica atípica da criança. Mas é importante lembrar que nem todas as crianças que apresentam essa dificuldade são crianças que vão aí possuir, ser diagnosticadas com TEA. Isso também pode ser que tenha muito algo a ver com o desenvolvimento, com o tempo de cada criança para se desenvolver. O diagnóstico, para que ele seja feito de forma adequada, é preciso que essa observação, que esses exames mesmo clínicos, eles sejam feitos com detalhes. De 6 a 12 meses, a criança com TEA ela vai apresentar
em maior ou menor proporção, resistência a mudanças, a novidades na alimentação, texturas e sabores. Principalmente porque é uma fase que a gente já começa, né, aos 6 meses, já é uma fase de introdução alimentar. Então, a criança com TEA, muitas vezes, ela vai apresentar uma maior resistência do que aquela que é esperada para crianças dessa mesma fase, principalmente quando lhes é apresentado sabores novos. Entre os 12 e 18 meses, pode ser muito resistente à introdução de novos alimentos na dieta, então um período ali que já se espera, né, um maior costume, que essa habilidade gustativa, que esse desejo por experimentar novos sabores, ele comece a acontecer, pode ser que nessa criança com TEA isso não aconteça conforme esperado. Entre os 18 e 24 meses, pode resistir em participar da cena alimentar e a interação familiar e social. Aqui eu apresento, né, e trago características muito relacionadas à alimentação. Além dessas características, existem muitas outras, né, principalmente aquelas características comportamentais, que junto a essas características alimentares a criança irá apresentar também. Quando nós pensamos ainda, né, falando um pouco mais sobre as necessidades energéticas e os problemas alimentares que essas crianças podem apresentar, geralmente as necessidades energéticas dessas crianças, elas são equiparadas a crianças da mesma idade, né? Então, no cálculo ali nós vamos considerar recomendações calóricas, proteicas muito parecidas. O que vai mudar é saber se essa criança ela apresenta já um quadro de obesidade ou se ela apresenta ali um quadro de desnutrição. No que se refere a funções gastrointestinais, nós conseguimos perceber disfunções, dentre elas diarreia, obstipação, distensão abdominal, porque essas crianças elas parecem ser pouco tolerantes a alguns tipos de alimentos. E nós vamos perceber também, em alguns casos, questões como alergia alimentar ou intolerância a algum tipo de nutriente, né? Então, é uma característica que pode aparecer em algumas crianças também. Dentre outros problemas, essas crianças elas podem também ter preferência por sabores ou por não alimentos, mas produtos ou alguns outros itens que não são caracterizados como alimentos, né? Isso também pode acontecer com essas crianças. E eles vão ter, por conta da ingestão de medicamentos, né, que os medicamentos que vão ser recomendados aí do ponto de vista médico, esses medicamentos eles podem ter interação com nutrientes que são ingeridos na dieta desse indivíduo. E dentre os problemas alimentares, além dessa questão da seletividade, eles vão muitas vezes realmente ter preferência pelo alimento, ou pelo sabor, ou pelo cheiro, ou pela cor, e muitas vezes, né, a repulsa a certos alimentos. Quando nós pensamos em avaliação antropométrica, foi observado que o perímetro cefálico pode ser maior do que um indivíduo sem TEA. Mas, de forma geral, o que nós usamos para classificar, né, essas crianças são as curvas de crescimento, que são as mesmas utilizadas para as outras crianças da mesma idade e considerando, né, o mesmo sexo, masculino ou feminino. Então, a forma de avaliação, ela basicamente vai ser a mesma. Quando eu penso em avaliação bioquímica, não existem exames padrões que devem ser realizados, além dos exames de monitoramento, né, a depender aí de alguma condição adicional que a criança apresenta. Então, se ela tem, por exemplo, um quadro ali de anemia, então nós vamos estar ali olhando, né, investigando o que é relacionado a esse quadro. Então, não tem nada específico, a não ser que essa criança traga alguma outra condição associada. E de maneira geral, né, então, teste do pezinho logo após o nascimento, que vai identificar aí uma série de doenças, né? Testes, às vezes, para constatação de alergia, podem ser indicados porque, como eu havia falado, muitas vezes essas crianças já têm uma outra condição associada.
Agora, da investigação alimentar, né? Então, essa parte nós percebemos de uma forma geral que é uma parte muito delicada. Então, nós precisamos usar aí uma série de ferramentas, primeiramente para realmente entender qual que é o hábito alimentar dessa criança. E mais do que isso, né? Qual que é o hábito alimentar da família. Então, entender como que é o processo de alimentação dessa criança vai dizer muito aí sobre a intervenção que vai ser proposta. Então, pode ser muito interessante utilizar imagens, modelos de alimentos para estimar essa ingestão desse indivíduo e tentar buscar essas informações por meio de um histórico dietético, por meio de um questionário de frequência alimentar. A depender ali da família, pode ser que o diário alimentar vai dar certo, então o nutricionista ele precisa identificar qual que é a melhor ferramenta para tentar chegar mais próximo da realidade dessa família, né? E principalmente dessa criança, entender de fato o que ele consome, quais são as preferências, né? Para que aí a partir disso nós possamos estimar qual é o consumo calórico, proteico, de vitaminas, né? E outros minerais dessa criança. Os problemas comportamentais que essa criança traz pode ser, tá? Não quer dizer que é, mas pode ser o resultado de alterações motoras orais ou sensoriais associadas a problemas clínicos, medicamentos e alimentação. Então, muitas vezes, o comportamento daquela criança não é só, né, ao ambiente que ela está sendo exposta do ponto de vista da criação, mas essa série de interações, né? Então, problemas clínicos, medicações e a própria alimentação, certo? Não se tem uma causa exata do que é o principal fator que vai determinar o comportamento dessas crianças. Uma vez que nós conseguimos entender isso, então, esse controle do processo de alimentação, mais o controle de fatores ambientais, né? E mais essa falta de autonomia da criança, muitas vezes vai interferir num comportamento negativo, certo? Então, às vezes um comportamento mais agressivo ou às vezes um comportamento de negação de muitas coisas. Isso pode ser aí uma interação desses fatores e principalmente associado àquela questão, a angústia que os cuidadores, né, os pais às vezes trazem de não dar autonomia para aquela criança para as escolhas, né? Então, essa criança ela possui uma condição que é o TEA, mas é preciso que se trabalhe no sentido de desenvolver a autonomia desse indivíduo. Além disso, o que nós também precisamos considerar no momento da investigação alimentar? Quando que foi realizado o desmame dessa criança, a frequência da alimentação, o tamanho das porções por ela consumidas, o local de alimentação, essa criança ela se alimenta sentada à mesa com a família ou é em frente à TV? E se nesse momento da alimentação são apresentadas outras distrações para a criança, né? Será que ela presta atenção no que ela está comendo ou ela, junto com o alimento, ela tem ali o celular para poder ficar distraída com as telas? Então, tudo isso, no momento da investigação, para nós nutricionistas, vai ser extremamente importante. Esse estudo trouxe um resultado muito interessante, de que crianças com idade mais avançadas, né, então essa idade maior que 5 anos, assim como idade gestacional a termo e baixa pressão para comer, apresentaram maior probabilidade de apresentar sobrepeso e obesidade. Então, o que significa aqui? Uma característica que nos chama muito a atenção. Essa questão de, a criança já negou e falou não quero, né? Então, essa não insistência, muitas vezes, o fato de deixar a criança livre demais para escolher o que ela quer, muitas vezes, mas ela gosta só de determinado alimento, então acaba que ela come só aquele alimento. Então, isso foi um fator de risco junto a esses outros fatores, né, como idade gestacional a termo e a idade. Juntos, essas crianças elas tinham uma maior probabilidade de apresentar tanto sobrepeso quanto a obesidade. Então, parece que
essa liberdade, né? Então, a criança comer somente o que ela quer também não vai ser o caminho. Por isso que é preciso um trabalho multiprofissional, né? E mais do que isso, interdisciplinar, um trabalho aí realmente de todos os profissionais trabalhando no mesmo caminho para promover o melhor atendimento para essa criança e para possibilitar o desenvolvimento dessas características, né, para ele conquistar essa autonomia. Outras informações importantes nesse processo de compreensão da ingestão dietética desse indivíduo. No momento em que o alimento é apresentado, né? Como que esse alimento é apresentado? Qual que é a textura? Qual que é a quantidade consumida? A criança ela tem fixação em algum alimento? A criança, né, pessoal, barra jovem, barra adulto, né? Então acaba que a gente fica um pouco mais limitado aqui na falar das crianças, mas o TEA, ele é uma característica aí que, né, é uma condição que vai acompanhar o indivíduo por toda a vida. Esse indivíduo, ele tem fixação em algum alimento? Existe o consumo restrito de determinados alimentos ou de algum grupo alimentar? Por exemplo, quando nós fazemos recordatórios, né, quando nós vamos investigar a alimentação, nós percebemos muito que esses indivíduos trazem alimentos como biscoitos, cereais secos, alimentos fritos, né? E aí nós já conseguimos entender que a palatabilidade vai influenciar muito nisso. Alimentos ali do grupo dos açucarados, então parece que essas crianças elas têm preferências por esses alimentos também. E muitas restrições, principalmente no que se refere a consistências. Mas aí é muito importante nós entendermos também como foi o processo de introdução alimentar dessa criança. Por quê? Se ele tem preferência por determinados alimentos, né, principalmente esse do grupo dos açucarados, em que momento que isso foi apresentado para essa criança e como que isso foi apresentado? Então, durante o nosso atendimento nutricional, essas são características que nós precisamos estar atentos, né? Porque, mais uma vez, isso vão ser fatores determinantes para a proposta nutricional que nós vamos, então, realizar para aquela família. Muitas vezes, um excesso de líquido é fornecido para compensar o consumo limitado de determinado alimento, que provavelmente aquela criança deveria, né, consumir ali numa quantidade suficiente. Então, muitas vezes, numa tentativa compensatória, o cuidador oferece esse excesso de líquido porque percebe que a criança não está comendo, certo? Então, isso também nós precisamos investigar, porque pode ser aí um objeto de intervenção também. E, mais uma vez, né, o ambiente de alimentação é algo que é muito importante, que nós precisamos estar atentos. Uma vez que um ambiente cheio de distrações, essa característica de muitas vezes a criança não querer se sentar à mesa para se alimentar com a família é algo que pode acontecer de maneira muito prevalente. Então, todas essas características aqui elencadas, em maior ou menor proporção, pode estar presente ali naquele indivíduo, né, na vida daquela família, e tudo aqui pode ser objeto de intervenção. Muitas vezes, adequar a dieta desse paciente, propor ali um esquema alimentar, isso vai precisar muitas vezes esperar um pouco, porque outras características precisarão ser organizadas primeiro. Então, por exemplo, não tem como muitas vezes sugerir determinados grupos alimentares que precisam ser consumidos em maior proporção, se no momento da alimentação dessa criança é um momento desgastante, tanto para a criança quanto para a família. Então, é preciso que a intervenção seja feita no sentido, primeiro, de organizar, né? Como se diz, primeiro nós precisamos organizar a casa para que, então, de fato, as mudanças elas sejam efetivas do ponto de vista alimentar. Quando nós vamos, então, formular o nosso diagnóstico nutricional, é muito importante que seja observado. Existe, né, naquele indivíduo um excesso ou inadequação de peso? Ingestão dietética, ela é inadequada? Existe essa ingestão excessiva ou inadequada de líquido?
quais são os problemas gastrointestinais que aquela criança apresenta? Ou ela não apresenta nenhum problema gastrointestinal? Tem ali a presença de alguma intolerância a algum tipo de nutriente, alguma alergia alimentar? Essa criança, ela faz ingestão de alimentos não seguros? Existe interação entre medicações e alimentos? Então, é preciso que o nutricionista saiba qual que é a medicação que essa criança faz uso e se faz, né? Existe dificuldade de mastigação e deglutição? Existem muitos indivíduos que vão trazer aí a característica de disfagia, né? Principalmente aí a determinadas consistências. Então, nós precisamos saber disso e ter a conversa muito próxima ali com o profissional fonoaudiólogo, porque ele vai ser nosso grande parceiro, principalmente nessa parte de adesão a novas consistências. E complicações com a autoalimentação. Talvez mais do que isso, né? Essa criança, ela consegue se alimentar sozinha? Ela consegue trabalhar nesse processo de autoalimentação? Ou ela precisa de um cuidador que ofereça o alimento a ela, né? Então, nós precisamos olhar para esse indivíduo com TEA de uma maneira muito particular e individual, diante de tantas características, tanto comportamentais, né? E assim como características de desenvolvimento mesmo. Essa criança, ela vai apresentar em maior ou menor proporção. Às vezes a gente espera que mesmo uma criança com TEA, naquela idade, ela já talvez apresente determinada característica, mas muitas vezes não, né? Então nós precisamos olhar para o nosso paciente com TEA com um olhar muito holístico, né? Então, não esperar que, mas ele já deveria saber disso. Depende de uma série de fatores. Depende como que está sendo a intervenção desse indivíduo. Ele faz esse tratamento contínuo, né? Já citei a intervenção, a psicoterapia, né? A mudança de comportamento já se é trabalhada nesse indivíduo, porque a alimentação, ela vai estar muito relacionada ao ambiente, né, e aquilo que o indivíduo já sabe. Então, nós precisamos, né, junto aos pais, junto à família como um todo e os outros profissionais, trabalhar todos na mesma direção, para que nós tenhamos aí resultados do ponto de vista nutricional, bons resultados. Então, as nossas intervenções nutricionais, nós precisamos estabelecer metas de curto e longo prazo. Muitas vezes, né, talvez nem curto, mas médio e longo prazo. Porque, como eu já havia falado, cada indivíduo tem um tempo, né? E esse tempo vai ser determinado aí por vários fatores, principalmente do grau de comprometimento da família e do cuidador ali também. Então, nós precisamos considerar a motivação dos cuidadores, do paciente, né, se ele já está aberto ou não para esse aprendizado, né? Muitas vezes, na verdade, na maioria dos casos, ele não vai estar, né? Porque a nutrição, a introdução de novos alimentos também vai ser algo novo, certo? Então, nós vamos precisar da ajuda dos pais ou do cuidador, assim como também dos outros profissionais. O profissional psicólogo, nesse momento, vai ser também, assim, um grande parceiro para que nós possamos realmente introduzir alimentos novos, trabalhar nessas propostas, essa mudança de consistência, né? O que para a gente muitas vezes é algo, talvez seja algo, né, simples, para a criança não vai ser. Então, nós precisamos aí desse grupo de apoio para que as intervenções dietéticas possam dar certo. É preciso também que nós consideremos as formações culturais, né, que aquela família traz, e pensar que essa terapia ela tem que ser centrada na família, tá? Então, assim, não é só pensar que, nossa, mas a criança ela vai ser a única responsável por aprender a degustar novas consistências. Não, à medida que essas novas consistências são apresentadas e o modo que são apresentadas também serão fatores, assim, extremamente importantes. É preciso também que nós compreendamos se essa criança, como que é a questão da fala, né? Essa criança ela tem um entendimento daquilo que lhe é apresentado?
o grau educacional e a renda dos pais, cuidadores, né? Então, nós precisamos propor mudanças que sejam condizentes com essa realidade, principalmente quando nós pensamos na renda, né? Então, nós precisamos entender isso. O que é que aquela criança consome? Qual é o acesso que essa família tem aos alimentos, né? Quais alimentos que essa família tem acesso e com qual frequência, ok? Recomendações também, né, do acesso a alimentos seguros e apropriados, né? Então, nós percebemos, principalmente no momento em que a gente está vivendo, que a insegurança alimentar é algo muito marcante, né, para todas as famílias. Então, as famílias que, né, de um indivíduo com o transtorno do espectro autista, ela também vai passar pela mesma realidade. Então, todas essas características e essas questões precisam ser consideradas quando nós vamos ali propor, então, uma intervenção dietética. É importante nós considerarmos que nenhuma terapia ou método funciona para todos os indivíduos. Então, esse ponto é um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção, porque às vezes, mas deu certo com uma pessoa e não deu certo com a outra. Porque é assim, né? Nós, seres humanos, somos assim, e no caso do indivíduo com TEA, o raciocínio é exatamente o mesmo. E aí, muitas vezes, né, os profissionais, juntamente com as famílias, eles vão aí estar utilizando uma variedade de tratamentos. Então, além, né, puxando aqui para o nosso lado da nutrição, além das questões, né, relacionadas à nutrição, ao comportamento alimentar, é preciso que seja trabalhado na perspectiva de mudança de comportamento, abordagens educacionais estruturadas, associado a estratégias de terapia ocupacional. Nosso parceiro, né, fonoaudiólogo, vai ser muito importante nesse processo, assim como o psicólogo. Muitas vezes, né, a depender aí da proposta de tratamento médico, pode ser que essa criança vá precisar de algum tipo de medicação. E o aconselhamento, né, seja ele aconselhamento dietético, seja um aconselhamento do terapeuta ocupacional. Então, esse conjunto aí de características, em maior ou menor proporção, precisam estar alinhados para o tratamento daquela criança, né? E a família, ela precisa aí participar em todas as etapas desse processo e ter a consciência de tudo isso que o paciente precisa. Quando nós pensamos, né, aí agora falando um pouquinho mais, adentrando nesse mundo da nutrição relacionada à TEA, assim como as outras características, elas também, né, nós vamos ter aí uma diversidade, um mundo de possibilidades para propor, né, para essas crianças. Quando eu penso em dietoterapia, existem também muitas propostas já na literatura, a literatura já traz uma série de intervenções e entre os pais, entre os cuidadores, muitas vezes eles nos trazem muitas dúvidas sobre qual que é a melhor dietoterapia, qual que é a melhor proposta nutricional para aquela criança, além do convencional, né? Então, as dúvidas, elas persistem muito no que se refere ao que é adicional à dieta habitual, né? Principalmente quando a gente vai pensar aí em suplementação. Então, existe ainda muita dúvida sobre isso e a literatura também nos traz muitas lacunas nesse momento. Então, existem dúvidas, né? E existem estudos sobre suplementação de vitaminas e minerais, né? Trazendo aí doses um pouco mais altas de determinadas vitaminas, suplementação de ácidos graxos essenciais. A suplementação de probióticos e prebióticos também é uma perspectiva que tem sido estudada no TEA. Dietas para alergias, né? Então, alergia à proteína do leite de vaca, né? A intolerância à lactose, e esses indivíduos muitas vezes eles vão apresentar, né? E aí neste caso, principalmente quando eu estou falando da alergia, né? Agora falando de uma forma mais específica, é importante que o tratamento proposto, ele caminhe nessa perspectiva, né? Porque se a criança já tem essa condição identificada, então nós vamos trabalhar nesse sentido, de adequar a dieta para aquela condição. E uma proposta que é muito polêmica, né?
tanto na literatura quanto entre os cuidadores, é a dieta sem glúten e sem caseína. E aqui, nesse caso, vai ser, né, a dúvida persiste para aquelas crianças que não possuem nenhuma alergia, nem a glúten e nem a proteína, né, do leite de vaca, não tem também nenhum problema ali do ponto de vista com a caseína, mas as dúvidas que persistem será que a retirada e a exclusão desses alimentos que tem, né, como base glúten e caseína, será que isso vai ter alguma interferência no comportamento ou nos sintomas do TEA? Então, isso é algo que persiste na literatura. De uma forma geral, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendam a exclusão desses alimentos, uma vez que a criança ela já apresenta seletividade alimentar muito grande por determinados alimentos, e aí o que é colocado, né? Que muitas vezes pode ser que excluir esses alimentos, além de causar mais restrições, vai causar ainda deficiência dos macronutrientes ou de micronutrientes que estão presentes nesses alimentos. Então, excluir, né, pelo simples fato de excluir, não é algo que é recomendado aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? E os estudos, eles ainda permanecem muito contraditórios. Existem estudos que mostram uma melhora, uma pequena melhora ali no comportamento desses pacientes, em sintomas gastrointestinais, mas existe também uma leva muito grande de estudos que não mostra melhora dessas características. Então, excluir, né, glúten, caseína para crianças que não têm nenhum problema comprovado com relação a esses, né, a esses nutrientes, não é algo que é recomendado, né, uma vez que ele realmente não tem problema com esses alimentos. É preciso ainda que mais estudos nessa perspectiva sejam desenvolvidos para que realmente nos dê a segurança, tanto enquanto profissionais de saúde, né, quanto mesmo Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde, para recomendar a exclusão ou não desses alimentos. Por enquanto, o que nós temos é que isso é algo contraditório. Dentro do nosso planejamento dietético, né, nós também vamos precisar aí pensar em recomendações nutricionais para essa criança, né? Qual que é a melhor, né? Então, como eu já havia falado, não existe algo específico para essas crianças. Nós precisamos pensar o seguinte: se essa criança muitas vezes ela apresenta ali um quadro de desnutrição, essa necessidade energética pode ser que ela vai ser maior, né? Então a gente vai precisar pensar em oferecer um pouco mais do que é o VET preconizado para aquela idade, para aquela faixa etária, por conta do quadro de desnutrição. Assim como, né, se essa criança apresenta obesidade, então, para uma criança da mesma idade, né, pensando em recomendações para uma criança com obesidade que não apresenta TEA, a gente vai ter o mesmo raciocínio para uma criança com TEA. Essa recomendação, ela traz aí um cálculo para necessidades energéticas para crianças com doenças neurológicas. Então, assim, não tem na literatura algo que seja específico para crianças com TEA, tá? Então é sempre importante nós pensarmos nisso. Por isso que tem essa questão de que nós usamos ainda o que é parecido para crianças sem TEA, tá? Então aqui essa recomendação, ela considera crianças sem disfunção motora, criança com disfunção motora, mas que deambula, e aquelas crianças que não deambulam. De forma que a necessidade energética ela vai diminuindo a depender aí se a criança deambula ou não, tá? E aqui, essa necessidade energética, ela é pensada em quilocalorias por centímetros, tá, pessoal? Então, é diferente do que nós vamos calcular aí para um adulto, ok? Quando eu penso em distribuição dos macronutrientes, basicamente a distribuição é muito parecida do que a distribuição que nós vamos propor para crianças sem TEA. Então, no caso dos carboidratos, eles ficam ali entre 45% a 65%, os lipídios, eles ficam entre 30% a 40%, dependendo aí, né, da idade da criança, e à medida que essa idade aumenta, a necessidade de lipídios ela diminui.
As proteínas de 5 a 20%, né, dependendo aí de 1 a 3 anos, e essa necessidade aumenta à medida que a idade aumenta. Então, com a proteína acontece o inverso do que acontece para o cálculo dos lipídios, ok? Dentro dessa parte, né, de recomendações dietéticas, de suplementação, do que essa criança precisa, a mais do que a dieta habitual, os estudos, eles também ainda são bem, né, eles estão caminhando para nos mostrar qual intervenção, a mais do que uma dieta habitual, pode ser interessante para aquele indivíduo. Esse ensaio clínico randomizado e controlado, que fez a oferta, né, de vitamina D e ômega 3, encontrou o seguinte, que o ômega 3 com e sem vitamina D, ele parece melhorar alguns sintomas centrais do TEA, mas nenhuma conclusão definitiva pode ser realizada. Então, vocês vão perceber que os próximos estudos que eu vou apresentar sempre traz essa cautela ao final do estudo, que precisa-se de mais estudos para que possa, de fato, recomendar com segurança essas intervenções. Mas o ômega 3 é algo que tem sido muito discutido nessa população com TEA, a fim de trazer benefícios, certo? Esse estudo que avaliou especificamente a suplementação de vitamina D, na verdade não foi um estudo, tá, pessoal? É uma revisão sistemática e uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, né? Aqui, o que essa meta-análise traz como resultado principal? Que a suplementação de vitamina D, né, aqui a vitamina D3, de 2.000 UI por dia, num tempo ali de no mínimo 5 meses e de no máximo 12 meses, parece ser benéfica para a hiperatividade, mas não para sintomas centrais ou outros comportamentos e condições coexistentes no TEA. Então, eles encontraram um efeito ainda muito pequeno para a melhora da hiperatividade, né, das crianças que a apresentavam, mas não outras condições do TEA, né? Então, essa questão do comportamento agressivo, sintomas gastrointestinais, não se encontrou efeito nesses outros sintomas. Então, os resultados para a vitamina D também ainda são muito tímidos nessa perspectiva de trazer uma melhora significativa. Essa outra meta-análise de ensaios clínicos revisou, né, a intervenção de pré-biótico e probióticos associados ou não. E aí, de quase 500 estudos, né, eles encontraram, né, como uma alta qualidade 3 estudos, né, de quase 500 estudos, eles selecionaram 3 estudos como estudos com melhor qualidade e encontraram o seguinte, ao final da meta-análise. Probióticos e prebióticos não melhoram significativamente a gravidade dos sintomas em pacientes com TEA, assim como os problemas gastrointestinais. Então, encontrou-se uma melhora ou outra em algum estudo, mas quando analisado como um todo, né, esses estudos, não se encontrou nenhuma melhora significativa. Tanto por conta da falta de padronização entre os estudos, a quantidade de cepas, né, de probióticos que são utilizadas, essas dúvidas ainda, se deve associar o probiótico ao prebiótico, qual que deve ser ofertado, se junto ou separado, né? Qual cepa que se está sendo ofertada, se é melhor ofertar uma determinada espécie ou vários probióticos juntos. Então, existem muitas dúvidas nessa perspectiva. Logo, então, nós percebemos, né, essa quantidade de resultados heterogêneos ainda nessa perspectiva. Então, sobre pré e probióticos, ainda nós temos lacunas na literatura e não se tem um posicionamento sobre recomendar esse tipo de suplementação. E aqui, novamente, né, falando um pouquinho sobre o ômega 3, eu trago 2 estudos, né? Esse que foi realizado em 2011, essa meta-análise na base de dados Cochrane Library. Eles trazem que, isso em 2011, tá, pessoal? Que até aquele momento não havia evidências de alta qualidade em que a suplementação de ácidos graxos ômega 3 ele fosse eficaz na melhora de sintomas, tanto os sintomas
centrais do TEA, quanto aqueles sintomas associados, como por exemplo, sintomas gastrointestinais. Em 2017, apareceu esse outro estudo, né, que foi uma meta-análise de ensaios clínicos controlados e de estudos casos controles, que eles trazem uma melhora pequena da suplementação de ômega 3 na interação social. Então, parece que essa suplementação, ela melhorou um pouquinho essa questão da interação social. Mas percebam, né? Os resultados também para o ômega 3, ainda que existam estudos que têm trabalhado nessa perspectiva, também ainda são resultados tímidos, né? No que se refere a recomendar com segurança essa suplementação, a fim de melhorar sintomas do TEA. Tá? Então, é a suplementação para a melhora do sintoma com TEA. E aí, né, já caminhando para o final aqui da minha apresentação, esse estudo trouxe que a alta adesão por parte dos pais, né, muitas vezes, os pais, na verdade, quando eles realmente aderem ao tratamento, quando eles optam por trabalhar, né, junto com o profissional ali, participando das sessões, né, quando lhe é recomendado, né, participar, porque vai ter muitas vezes que a terapia vai ser só com a criança, e fazendo as lições de casa, né, então é aquilo que o profissional pede para o pai fazer. Então, se o nutricionista pede para poder oferecer determinado alimento, para fazer uma mudança, para oferecer algo novo, então quando o pai ele faz essa lição de casa, né, quando o cuidador ele realmente adere ao tratamento, o sucesso do tratamento ele é maior. Então isso é algo que nós conseguimos compreender para qualquer tipo de tratamento, né, que a família, quando ela ajuda, o sucesso com certeza ele vai ser muito maior, tá? E aí, nesse estudo, que foi uma proposta ali estruturada, multidisciplinar, no que se refere ao manejo, né, dessa questão do peso em crianças com TEA, todos os participantes que participaram desse estudo, eles recomendariam essas intervenções para outras pessoas. Então, quer dizer o quê? Que o trabalho multidisciplinar, na prática, é o trabalho que vai dar certo, né? Então, todos os profissionais ali discutindo as condutas e trabalhando no mesmo sentido para propor as melhores intervenções para o paciente, certo? E aí, dentre as medidas de monitoramento, né, uma vez que foram propostas, uma vez que o nutricionista estabeleceu as metas a curto e médio prazo, então é preciso que se monitore constantemente essas medidas, né? Então, por exemplo, antropometria, estado nutricional, é algo que nós vamos avaliar com uma certa periodicidade, aí a depender, né, de como é feito o acompanhamento nutricional com esse indivíduo, com essa criança, com esse adulto. E no que se refere à alimentação, é preciso que seja feito esse monitoramento contínuo, porque uma vez que nós estabelecemos uma conduta nutricional, pode ser que nós vamos precisar revê-la, na maioria das vezes, né? Por quê? Seja porque é preciso avançar, seja porque às vezes vai ser preciso regredir, né, e fazer uma outra proposta. Então, o que nós pensamos enquanto profissional nutricionistas vai ser sempre, né, na melhor conduta, mas muitas vezes pode ser que para aquele paciente não é aplicável naquele momento. Por quê? Porque cada indivíduo vai ter um tempo, né, para poder aprender, para poder construir algo, né? Então, nós precisamos monitorar constantemente e rever as nossas condutas nutricionais. Muitas vezes, o alimento que é apresentado para aquela criança vai ser preciso que passe por um processo ali de dessensibilização. O que nós chamamos aí de dessensibilização? É trabalhar o antecedente da apresentação daquele alimento. Então, muitas vezes na consulta nutricional, se a gente quer propor, né, naquela consulta a apresentação de um alimento novo, muitas vezes não vai ser já oferecer aquele alimento para aquela criança experimentar, mas trabalhar esses antecedentes. Então, às vezes, mostrar vídeos, né, às vezes, deixar com que essa criança veja a forma, sinta o cheiro, antes de necessariamente ela consumir os alimentos. Então, esse processo é algo que precisa, né, de tempo,
é algo que precisa de ser trabalhado e explicado com muito cuidado para a família, né? Porque muitas vezes essa criança, às vezes, ela foi exposta a um momento muito conturbado de experimentar novos alimentos, logo isso vai interferir direto na aceitação. E muitas vezes, naquela agonia, né, da criança consumir algo, a família oferece ali alimentos que são considerados não saudáveis. Então, cada realidade, né, de cada família, o processo ele vai ser diferente. Nós precisamos compreender muito bem para que a nutrição dê certo, né? Então, de uma maneira geral, o que nós percebemos? Que, mais uma vez, a alimentação saudável, ela vai ser a base, né, do que se é proposto. Então, antes de pensar em qualquer suplementação ou em qualquer, né, outra estratégia que foi proposta, é preciso entender se esse paciente, essa criança, ele consome o mínimo do que é considerado ali o saudável, certo? E claro que sempre adequando, né, às condições que aquela criança tem, né, que ela apresenta. Então, se ela apresenta uma intolerância, isso precisa ser considerado. Se ela apresenta algum tipo de alergia, isso precisa ser considerado. Então, nós precisamos ter esse olhar holístico para o nosso paciente. Então, finalizo aqui a minha apresentação e o nosso encontro de hoje com essa frase que eu acho que é muito aplicável, né, para o assunto, né, para o conteúdo que nós estamos abordando aqui hoje. Para o paciente com autismo, todo aprendizado vai ser um desafio, mas para eles, todo desafio é uma chance de aprender, né? E quando o profissional insiste, quando a família persiste, né, o sucesso ele tende a ser ainda maior. Então, agradeço pela atenção de todos e até a próxima. Muito obrigada.